E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Professor Gilvan falando com vocês. E eu preparei esse vídeo para que a gente possa dar início ao PET complementar na semana 1 e semana 2. Então eu espero que com esse material, esse vídeo, vocês tenham maiores condições de fazer a atividade e também que possa absorver um conhecimento maior dentro do que a gente está pretendendo aí de ajudar vocês. Tá bom? Então é isso aí. Vamos para a sala de aula e vamos cuidar de estudar um bocadinho. Vamos lá. Pois muito bem. Esse quadro do Bernardo Calixto é um quadro muito famoso e é um quadro que simboliza o quê? Simboliza a proclamação da República. Proclamação da República. Bom, então se está proclamando é porque não tinha. Se não tinha, o que que tinha? Vamos ver. Talvez bem sintomático seja essa charge que aconteceu anos, muitos anos antes da proclamação da República, onde a gente vê um senhor coroado sendo derrubado da sua cadeira. Estou deixando vocês pensarem, estou deixando vocês observarem a charge e tirarem algumas conclusões. Vamos colocar um pouquinho dessa massa cinzenta aí para funcionar. Eu volto nessa charge. Primeiro, vamos deixar claro o seguinte: República, normalmente em contraponto à república, você tem uma monarquia. E o que é uma monarquia? Vamos deixar bem claro o que seja monarquia para que a gente possa estar entendendo essa alteração que houve no nosso poder. Então, a monarquia, vamos lá nessa definição que a gente encontra no Boulos, é uma forma de governo em que geralmente o rei recebe o cargo como herança e governa por toda a vida. Então, o rei recebe como herança. Então, usualmente, para que você seja rei, o seu pai ou um parente seu era rei. Então, usualmente, seu pai morreu, você é o herdeiro, você vira rei. Bacana? Legal. Tem um cara, lá pelos idos de 1500, o Jean Baudin, era um pensador da época. E aí é que entra esse final da frase aí que fala que o seu poder deriva de uma divindade. O Baudin, ele criou uma teoria, e isso é uma teoria de ciência política, em que ele fala do tal do direito natural, do direito divino dos reis. Então ele fala que você é rei, por quê? Porque Deus te colocou ali. E se Deus te colocou ali, ninguém pode contestar o seu poder. Então, a providência divina é que te colocou no poder para governar sobre todos os súditos. Porque quando você tem rei, você tem súdito. Né? Então, os direitos do rei não veio desse mundo. Ele não foi escolhido pelo povo, ele não foi escolhido pelos nobres. Ele foi escolhido por Deus. E como ele é escolhido por Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é o princípio da monarquia, dentro daquele sistema absolutista, do poder absoluto do rei, e dentro da teoria do Baudin, que é o rei foi ungido por Deus. Deus que escolheu esse rei para ser o governante. Diferentemente da monarquia, então a gente tem um outro regime de governo, que é a república. Na república, você funciona na base da eleição. Então você tem um governante, normalmente um presidente, e que ele é
escolhido ou pelo povo, pelo voto direto, ou até mesmo pelos representantes. De repente, o povo escolhe representantes que vão escolher esse presidente. E, normalmente, o poder dele, o tempo dele de governo é limitado. A república, a própria etimologia da palavra, ela é formada de... Isso vem da época de Roma. Surgiu como forma de governo na Roma Antiga. Então vem de res pública. Res significa coisa, coisa pública. Então, nós estamos falando de algo do povo. É público, é do povo. Já estamos começando a desvincular daquela história da monarquia. Aqui a gente já está falando de quê? Do poder do povo. Quando houve a Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Francesa é um dos marcos porque foi derrubada a monarquia, foi instituída a república. E esse sujeito aqui, que era ungido por Deus, foi decapitado. Cortaram o pescoço do rei. Era uma forma de pegar e dizer assim, está morto esse sistema. Temos agora um novo sistema. E esse novo sistema, ele se baseia em dois conceitos muito importantes. Um conceito de liberdade e um conceito de democracia. É um conceito novo no Brasil. Ora, a proclamação da República foi em 1789. 1889. 1889. Mas desde 100 anos antes, vocês lembram da Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira já se falava, um dos pontos importantes da Inconfidência Mineira é exatamente o quê? Instituir uma república. O diferencial é que na Inconfidência Mineira, o movimento em que Tiradentes fez parte, você não tinha ou não se falava numa independência do Brasil para criar uma república brasileira. Não. Ali você tinha uma independência da região de Minas para criar uma república aqui em Minas. Mas 100 anos antes você já tinha esses ideais permeando por aqui de acabar a monarquia e de instituir uma república nesse nosso Brasil. E essa charge, se vocês quiserem meio que examinar comigo, deixa eu ver se eu encontro um apontador aqui. O que a gente está vendo aqui é a queda do rei. Então nós estamos vendo o rei sendo derrubado da sua cadeira, ou poderíamos estar dizendo sendo derrubado do trono. Quem é a força primeira que está derrubando o rei? Temos aqui quem? Temos aqui, olha a farda, olha o militar aqui diretamente derrubando o rei. Ele está recebendo apoio pela charge. Você tem aqui a nobreza, que está ali diretamente ligado, está no mesmo plano, tá? Como copartícipe desse golpe, da derrubada do rei. E observe também que nós temos a presença do povo. Aonde que está o povo? O povo está no alto, fora do plano. Ele está à distância, só observando, como um espectador, sem uma participação direta, através do simbolismo de quê? Até do plano diferenciado que ele está. Por que isso é interessante? Porque a gente vai ver um pouco mais na frente como que se processou essa questão da proclamação da República. Mas estabelecido que é monarquia, estabelecido que é república,
e estabelecido que tínhamos um rei, Dom Pedro II, e que esse rei foi derrubado, a gente entende que ele foi derrubado e que o Brasil virou república a partir de 1889. Então, voltando um pouco mais para que a gente possa entender esse quadro, você tem o Brasil Império, em que a gente tem o primeiro reinado. A gente divide isso historicamente em três grandes porções de tempo, digamos assim. A gente tem o primeiro bloco, que seria o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Esse primeiro reinado é exatamente quando o Dom João volta para Portugal, fica aqui o Dom Pedro como príncipe regente, mas por conta de uma série de acontecimentos, a gente tem em 1822 a independência do Brasil. Então, a partir desse momento, o Brasil já não tem ligações com Portugal, o Brasil é um país independente, mas a gente não está falando em república, a gente está falando em uma monarquia. É uma monarquia, Dom Pedro I é o nosso imperador. Em 1831, Dom Pedro volta para Portugal. Aquela confusão que estava tendo lá, briga com o irmão dele por conta do trono, ele larga. É isso aqui, volta para Portugal. Quem que fica? Fica o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, que na época tinha 4, 5 anos de idade. Ele podia governar? Não, ele não podia governar. Então o que foi feito? Foi criado um corpo de regentes, ou seja, pessoas que iam governar em nome dele. Aí você tem uma série de... tem hora que são 2 agentes, 3 agentes, mas não importa. O que importa é que foi um período de que alguém governou em nome do rei. Esse negócio não estava dando muito certo, muita revolta pelo Brasil afora, muita rebelião, e é quando que você tem o chamado golpe da maioridade. Então eles pegam o Dom Pedro, que tinha 14, 15 anos de idade, e pega e proclama a maioridade dele, para que ele possa assumir o trono. Então, em 1840 ele assume, é o chamado Segundo Reinado, e ele governa durante 59 anos, que é quando ele é deposto com a proclamação da República do nosso querido Brasil. Vamos lá. 3 grandes questões são postas quando a gente está falando em proclamação da República. Lembra que eu falei de processo? Lembra que eu falei história processo? Então tem uma série de situações que aconteceram que vão acabar culminando com a proclamação. Quais são essas questões que fazem parte desse processo? Uma questão que a gente cita é a questão militar. Por que a questão militar? Porque nós estamos vindo de poucos anos antes, cerca de 30 anos antes, da Guerra do Paraguai, que foi vencida pelo grupo liderado, ou que o Brasil fazia parte. Até então, o militar, dentro do processo político brasileiro, ele era absolutamente inexpressivo. Até mesmo porque a gente vivia numa monarquia. Quem manda na monarquia é o rei e a nobreza. Então os militares, eles não eram nobres. Então eles eram totalmente alijados do processo político. Além de que, naquela época, você não tinha militares ricos, milionários. Então eles não faziam parte também da elite. Voltam esses caras da guerra, heróis. Salvaram o Brasil. O Brasil tem o território que tem hoje por conta dos militares. Eles foram lá, deram sangue pelo Brasil. E agora? Vamos continuar sendo inexpressivos? Não. Os militares queriam agora fazer parte da política. Eles queriam fazer parte do poder, mas eram reprimidos pelo sistema monárquico. Então você começa a ter uma movimentação nos clubes de militares e você começa a ter uma adesão dos militares a um movimento republicano.
Questão religiosa. Esse é outro problema também que passa a acontecer. Você tem uma bula papal chamada Bula Sailabus, que é uma bula que foi feita exatamente, a bula é um documento oficial do Papa, que tem poder de lei, mas que foi feito exatamente contra os maçons, contra a sociedade maçônica, para reprimir dentro dos países católicos essas sociedades. Então, a partir desse momento, o Papa proibiu a maçonaria nos países católicos, inclusive no Brasil. Só que Pedro II, ele era um defensor dos maçons. Dizem que até ele próprio era maçom. E ele não aceitou essa interferência da igreja. Vamos também deixar claro, existia naquela época um sistema chamado de padroado, em que o Papa instituía, no caso do Brasil, para o imperador, a liderança da igreja, a gestão das questões também de igreja. Quando o Dom Pedro pegou e se recusou a aceitar esse tipo de interferência, então a gente tem esse litígio entre igreja e Estado, e você tem esse afastamento, gerando também problema dentro da nossa sociedade católica. A questão escravocrata. Bom, a riqueza do Brasil naquele momento era o café. Qual a grande necessidade do café? Mão de obra. Então, historicamente, você tinha a produção brasileira baseada na mão de obra escrava. Então, os grandes barões do café compravam a mão de obra escrava para trabalhar nas suas fazendas. Os movimentos de libertação já estava tocando para tudo quanto é canto. No próximo chat eu vou falar um pouco mais disso, mas você tinha exatamente uma pressão inglesa muito grande para reprimir o tráfico e também para fazer a abolição. E isso já começou a ter uma repercussão dentro da nossa sociedade. Mas a elite, que tinha gasto muito dinheiro com a compra desses escravos, não estava muito disposta a largar o osso, não. Eles não estavam muito dispostos a pegar e simplesmente deixar a coisa dessa forma. E tem um problema maior, ou tem mais uma questão para colocar nesse caldeirão aí que está em ebulição. Quando você teve a Guerra do Paraguai, que ela foi de 1864 até 1870, muitos escravos foram chamados à luta. Muitos escravos foram chamados para integrar o exército brasileiro. E a promessa foi de alforria. A promessa foi de que, acabada a guerra, eles deixavam de ser escravos. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu para boa parte deles. Eles voltaram da guerra e tiveram a sua alforria. Isso é um problema? Isso é uma solução? Depende do ponto de vista ou de como cada um olha. Porque para e pensa. Eu sou escravo, eu fui para a guerra, voltei alforriado, não sou mais escravo. Mas meu pai minha mãe continua sendo, minha esposa continua sendo escrava, meus filhos continuam sendo escravos. Então olha que solução mais capenga. Eu sou alforriado, eu não sou mais escravo, mas todo o resto da minha família é. Então eu tenho uma insatisfação muito grande de um pessoal que passou a ter contato, inclusive, com os militares, entre aspas, passou a ser um militar. E aí você tem em 1888, você tem a Lei Áurea.
onde a elite perde a mão de obra e eles não têm nenhum tipo de compensação financeira para essa perda. Tá vendo como é que está o nosso caldeirão? Muita. Só explorando um pouco mais esse assunto da escravidão, você tem, desde 1810, quando houve aquele acordo entre Inglaterra e Portugal, seguido da vinda da família real para o Brasil, já se previa uma redução dos escravos aqui no Brasil. A pressão inglesa, desde essa época, já existia. Em 1826, acabou sendo emitida uma lei chamada Lei Feijó, por pressão da Inglaterra, em que em 3 anos ia se acabar com o tráfico entre Brasil e África. Vocês devem conhecer uma expressão que fala assim, lei para inglês ver. É quando você pega e diz que vai fazer uma coisa, finge que vai fazer para enganar o outro. É exatamente essa lei Feijó. Ela foi criada para agradar os ingleses, mas todo mundo, quer dizer, todos os brasileiros, toda a elite nossa, sabendo que não ia parar sob hipótese alguma. Mas era só para inglês ver, só para enganar o inglês. Em 1845, aí sim, aí a Inglaterra pega e dá um basta. Então você tem a lei Bill Aberdeen, que ela proíbe todo o comércio. E com essa proibição de todo o comércio, você começa a ter a marinha inglesa aprisionando os barcos que ela consegue pegar, né? Porque esse nosso Oceano Atlântico é muito grande, mas que ela consegue pegar, fazendo o tráfego, ela apreende esses barcos. Aqui no Brasil a gente acabou tendo de uma forma bastante lenta esse processo, mas a gente pode citar algumas leis importantes, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico. Você tem a Lei do Ventre Livre, de 1871, que determinava que os filhos de escravos que nascessem a partir desse momento seriam considerados livres. Você tem a Lei dos Sexagenários, de 1885, que mandou libertar todos os escravos com mais de 60 anos. E você tem a Lei Áurea de 1888, que veio a libertar todos os escravos sem pagamento de indenização. E só para encerrar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre consequências. Né? Mudou, deixou de ser monarquia, passou a ser república. Quais são os fatos significativos que aconteceram aí a partir de 1889? Então, foi emitida uma nova Constituição para o Brasil, foi implantado a República, deixou de ser monarquia, foi a implantação do federalismo, onde a gente deixou de ter províncias e passamos a ter estados, o estabelecimento do sufrágio universal ou do voto universal apenas para os homens, a implantação do Estado laico, ou seja, uma separação total entre o Estado e a Igreja, um não interferindo no outro, mas principalmente a Igreja não interferindo no Estado, e o Brasil passou a ser um regime de presidencialismo. É isso aí. Espero que tenha atendido aí a vocês dentro dessa necessidade do PET complementar da semana 1, da semana 2. E só deixar aquela mensagem para vocês o seguinte: horário nosso de aula. Eu estou com o Conexão Escola aberto. Durante o nosso horário de aula, também eu estou com o WhatsApp à disposição. E nas quintas-feiras temos o Tira as Dúvidas, que também estou à disposição de vocês para a ajuda que vocês julgarem necessária. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!